Você já se sentiu no limite? Naquele ponto em que a alma parece pesar mais que o corpo, onde cada passo é um esforço monumental e a esperança parece uma lembrança distante. Você já deitou a cabeça no travesseiro, exausto não do trabalho, mas da própria vida, e se perguntou: Deus, onde o Senhor está? Até quando eu vou aguentar? Se essa sensação de esgotamento total ressoa no seu coração agora, eu peço, não saia deste vídeo. O que vamos compartilhar hoje não é uma mensagem de otimismo vazio, mas um segredo divino, uma promessa antiga e poderosa forjada no fogo do sofrimento para resgatar os que estão prestes a desistir. Fique comigo até o final, pois faremos juntos uma oração que pode ser o ponto de virada que você tanto busca. Olá, minha família em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio dos Salmos, Exortações Bíblicas. É uma alegria e um privilégio imenso ter você aqui comigo, buscando refúgio e força na palavra eterna do nosso Deus. Hoje, vamos abrir nossos corações para uma das promessas mais consoladoras e fortalecedoras de todas as Escrituras, encontrada no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra contra o desânimo, um decreto celestial contra a fadiga da alma. Vamos mergulhar fundo, não apenas na superfície, mas nas profundezas oceânicas do que realmente significa esperar no Senhor, em um mundo que nos ensina a correr, a resolver tudo por conta própria e a desmoronar quando nossas próprias forças se esgotam. Prepare o seu espírito, pois a palavra de Deus hoje vem como um bálsamo e como uma fortaleza. Para compreendermos a magnitude revolucionária desta promessa, precisamos primeiro nos transportar para o cenário em que ela foi proferida. O profeta Isaías não estava escrevendo um cartão postal de autoajuda para pessoas levemente estressadas. Ele falava a uma nação, o povo de Israel, que estava mergulhada na mais profunda crise de sua existência. Eles estavam no exílio babilônico. Imagine a cena. Arrancados de sua terra, seu templo sagrado, o centro de sua adoração e identidade nacional, reduzido a escombros, suas lideranças mortas ou deportadas. Eles eram um povo sem pátria, sem rei, sem templo e, na percepção deles, sem Deus. A pergunta que ecoava nas vielas empoeiradas da Babilônia era a mesma que ecoa em nossos corações nos momentos de desespero. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que o nosso caminho está encoberto ao Senhor? Era um cansaço existencial, uma fadiga que nascia da desesperança, da sensação de abandono divino. Eles viam a força avassaladora do Império Babilônico, seus deuses de pedra, suas muralhas impenetráveis, e se sentiam como um grão de areia insignificante. O cansaço deles não era apenas físico de um trabalho escravo, mas era um cansaço da alma, uma exaustão espiritual por lutar e não ver resultados, por orar e só ouvir o silêncio, por esperar e ver apenas a perpetuação do sofrimento. É precisamente para este povo, para esta condição humana de total esgotamento e aparente abandono, que Deus levanta a voz através de Isaías. Ele começa o capítulo 40 com uma ordem de consolo. Consolai, consolai o meu povo. E então, após descrever a incomparável grandeza do Deus Criador, que mede as águas na concha da mão e pesa os montes em balanças, ele lança esta promessa como uma âncora no meio da tempestade. Portanto, entenda, meu irmão, minha irmã,
Esta palavra não é para os fortes, não é para os que estão com tudo sob controle. Esta palavra é um resgate divino para os exaustos, para os cativos, para os que olham para a sua Babilônia pessoal, seja ela uma doença, uma crise financeira, um luto, uma depressão, e pensam que não há mais saída. É o grito de Deus dizendo: eu não me esqueci de você. A sua força pode ter acabado, mas a minha está prestes a começar a operar. O cerne desta promessa divina, o portal através do qual acessamos essa renovação de forças, reside em uma única e desafiadora ação: esperar. A palavra hebraica original para esperar aqui é kavá. E kavá é uma palavra riquíssima, que vai muito além da nossa concepção passiva de simplesmente sentar e deixar o tempo passar. Kavá não significa inércia, não significa resignação apática. Pelo contrário, ela carrega consigo a ideia de torcer, de entrelaçar, de amarrar-se a algo com expectativa. Pense na fabricação de uma corda. Vários fios frágeis, sozinhos, arrebentam com facilidade. Mas quando esses fios são torcidos e entrelaçados, kavá, eles formam uma corda robusta, capaz de suportar uma tensão imensa. Esperar no Senhor, portanto, é o ato consciente e deliberado de entrelaçar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fraqueza, a nossa ansiedade, com a força, a fidelidade e o caráter de Deus. É um ato de fé ativo e dinâmico. É dizer: Senhor, eu não entendo as circunstâncias, eu não vejo a solução, meus sentimentos gritam desespero, mas eu escolho amarrar a minha alma, não ao que eu vejo ou sinto, mas a quem Tu és. É a postura de um vigia na muralha, que não dorme, não se distrai, mas perscruta o horizonte com atenção máxima, sabendo que o socorro virá. É a atitude do agricultor que lança a semente na terra, e mesmo durante o inverno silencioso e frio, onde nada parece acontecer na superfície, ele confia no processo, ele cuida do solo, ele espera com a certeza de que as leis da natureza, estabelecidas pelo Criador, trarão a colheita no tempo certo. O mundo nos ensina a esperar com ansiedade, roendo as unhas, atualizando a página a cada segundo, buscando incessantemente o controle. A Bíblia nos ensina a esperar, kavá, com confiança, entrelaçando nossa fragilidade à onipotência de Deus, encontrando descanso e segurança não na ausência de problemas, mas na presença do provedor. É um estado de alerta espiritual, de dependência declarada e de expectativa confiante, mesmo quando a noite é longa e escura. Mas em quem, ou no que, devemos depositar essa espera ativa e expectante? A promessa é clara e específica: os que esperam no Senhor. O objeto da nossa espera é o que determina o resultado. Se esperamos em um governo, em um emprego, em uma pessoa, em nossa própria capacidade intelectual ou financeira, estamos construindo nossa casa sobre a areia. Cedo ou tarde, a tempestade virá e revelará a fragilidade da nossa fundação. Pessoas falham, economias colapsam, a saúde pode fraquejar e nossa própria força é notoriamente finita. Isaías faz questão de contrastar a transitoriedade de tudo o que é humano e criado com a eternidade e a soberania do Senhor, o Adonai, o Yahvé. Ele pergunta retoricamente: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Ele nos lembra que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos fins da terra, que não se cansa nem se fatiga. Esperar no Senhor significa fincar a nossa esperança não em uma força impessoal ou em uma energia cósmica, mas em uma pessoa com um caráter imutável. Significa esperar naquele que é fiel, El Emuná, mesmo quando somos infiéis. Significa esperar naquele que é o nosso provedor, Jeová Jiré, mesmo quando os recursos parecem ter secado.
Significa esperar naquele que é a nossa paz, Jeová Shalom, mesmo quando o nosso mundo interior é um caos de ansiedade e medo. É um convite para tirar os olhos das ondas gigantescas da crise e fixá-los em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só começou a afundar quando desviou o olhar de Cristo e passou a prestar atenção na força do vento e na fúria do mar. A nossa força não é renovada pela ausência de tempestades, mas pela fixação do nosso olhar no mestre da tempestade. Portanto, a pergunta que devemos nos fazer em nosso cansaço não é quando meu problema vai acabar, mas sim, onde está o foco da minha espera? Estou entrelaçando minha alma nas promessas instáveis do mundo ou no caráter inabalável do Deus que chama à existência as coisas que não são e cujo conhecimento é insondável? A qualidade da nossa espera e a certeza da nossa vitória dependem inteiramente da solidez daquele em quem esperamos. A primeira consequência gloriosa de esperar no Senhor é a promessa de que eles renovarão as suas forças. A palavra hebraica para renovar aqui é shalaf, que tem a ideia de trocar, de substituir. Não se trata de um simples conserto ou de um remendo na nossa força antiga e desgastada. Não é como recarregar uma bateria velha que já não segura a carga por muito tempo. É uma troca completa. Deus não vem e remenda a nossa exaustão. Ele a toma para si e nos dá em troca a sua própria força inesgotável. É a troca que vemos simbolizada na cruz. Jesus tomou sobre si a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa morte, para que pudéssemos receber a sua força, a sua justiça, a sua vida. Renovar as forças, no sentido bíblico, é experimentar um influxo de vigor que não tem origem em nós mesmos. É acordar de manhã sentindo o mesmo peso, a mesma incapacidade, e ao longo do dia, ao praticar essa espera ativa em Deus, perceber uma capacidade sobrenatural para lidar com as pressões, uma paz que excede todo o entendimento, uma resiliência emocional que você sabe que não veio do seu próprio repertório. É estar no meio da batalha mais feroz da sua vida e, em vez de desmoronar, sentir uma coluna vertebral de aço espiritual se formando dentro de você. Essa força renovada se manifesta de múltiplas formas. É força física para o doente que precisa levantar da cama mais um dia. É força emocional para a mãe que precisa ser forte por seus filhos em meio a um divórcio doloroso. É força mental para o estudante que enfrenta a pressão dos exames. É força espiritual para o líder que se sente esgotado pelo ministério. É uma força completa, holística, que permeia cada fibra do nosso ser, porque ela emana do Deus que nos criou e conhece cada detalhe da nossa estrutura. A promessa não é que não sentiremos o peso, mas que receberemos uma força continuamente substituída, uma graça fresca a cada manhã. Um suprimento divino que é ativado não pelo nosso poder, mas pela nossa dependência declarada. É o paradoxo do reino. Quando sou fraco, então é que sou forte, pois o poder de Cristo habita em mim. Isaías, então, usa uma das metáforas mais majestosas de toda a Bíblia para ilustrar essa força renovada. Subirão com asas como águias. Por que a águia? A águia não é a ave que mais bate as asas. Pássaros menores, como o beija-flor, batem as asas em uma velocidade frenética, gastando uma energia enorme para se manterem no ar. A águia, por outro lado, aprendeu um segredo. Ela tem a capacidade de discernir as correntes de ar térmicas, as colunas de ar quente que sobem do solo. Em vez de lutar contra o vento, em vez de se esgotar em um esforço frenético, a águia abre suas asas imponentes e plana sobre essas correntes, deixando que o próprio vento a eleve a alturas incríveis com o mínimo de esforço. Esta é a imagem perfeita para o crente que espera no Senhor.
Enquanto o mundo se agita em um esforço próprio frenético, batendo as asas da ansiedade, da manipulação, do controle, o crente que aprendeu a esperar, cava. Em Deus, aprende a discernir o mover do Espírito Santo. Ele para de lutar com suas próprias forças e se posiciona para ser carregado pelo poder de Deus. Subir com asas como águias significa ganhar uma nova perspectiva. Lá do alto, as coisas que pareciam gigantescas e intransponíveis aqui no chão, os problemas, as preocupações, os inimigos, parecem pequenas e gerenciáveis. A águia voa acima da tempestade. Enquanto outras aves se escondem assustadas, a águia usa a própria turbulência da tempestade para se elevar ainda mais alto. Da mesma forma, o crente que espera no Senhor pode usar as crises e adversidades, que para outros seriam motivo de queda, como uma oportunidade para ser impulsionado a um novo nível de intimidade e dependência de Deus. É parar de olhar para a dificuldade no nível do solo e começar a vê-la da perspectiva do trono de Deus. É a capacidade de se elevar acima do caos, da confusão e do barulho do mundo, encontrando silêncio e clareza na presença do Altíssimo. Essa força não é sobre lutar mais, mas sobre render-se mais à condução soberana do Espírito. A majestade da águia, contudo, não é a única imagem que Isaías nos oferece. A vida cristã não é feita apenas de momentos espetaculares de voo nas alturas. Ela também é composta por trechos de esforço intenso e prolongado. Por isso, o profeta continua: correrão e não se cansarão. Aqui, a metáfora muda da elevação para a resistência. A imagem é a de um maratonista, não a de um velocista de 100 metros rasos. Correr na Bíblia frequentemente simboliza a jornada da fé, a carreira que nos está proposta, como o apóstolo Paulo descreve em Hebreus. Existem temporadas em nossas vidas que exigem de nós uma intensidade contínua. São períodos de batalha espiritual intensa, de trabalho ministerial árduo, de cuidar de um ente querido doente por meses ou anos, de lutar para construir um projeto ou uma família. São as corridas da vida que demandam um gasto de energia constante e focado. A promessa aqui é absolutamente contraintuitiva. Naturalmente, quem corre se cansa. O acúmulo de ácido lático nos músculos, a respiração ofegante, a fadiga mental, o cansaço é a consequência inevitável da corrida. Mas para aquele que espera no Senhor, uma dinâmica sobrenatural acontece. Ele corre, ele se empenha, ele se dedica, ele investe sua energia, mas ele não sucumbe ao cansaço paralisante. Por quê? Porque enquanto ele corre, sua força está sendo continuamente trocada, shalaf. Ele está conectado a uma fonte de energia que não se esgota. É como um carro de corrida que, em vez de parar no box para reabastecer, é reabastecido em pleno movimento. A graça de Deus flui para ele enquanto ele está na pista, no meio da ação. Isso significa que podemos nos engajar nas tarefas mais exigentes que Deus nos confia sem sofrer de burnout, sem chegar ao ponto de exaustão que nos tira do jogo. A promessa não é que não sentiremos o esforço, mas que não seremos vencidos pela fadiga. Teremos a resistência sobrenatural para cruzar a linha de chegada daquela estação específica da vida ainda de pé. Talvez ofegantes, mas não derrotados, prontos para a próxima etapa da jornada, porque a nossa suficiência vem de Deus. Finalmente, Isaías desce das alturas do voo da águia e da intensidade da corrida do maratonista para a realidade mais comum e talvez a mais desafiadora de todas: caminharão e não se fatigarão. Se a corrida representa as temporadas de alta intensidade, a caminhada representa a vasta maioria da nossa vida, o dia a dia, a rotina, a perseverança no comum. É acordar toda manhã e ir para o mesmo emprego. É cuidar dos filhos, lavar a louça, pagar as contas.
É a longa e por vezes monótona jornada da fidelidade nos pequenos detalhes. Não há o glamour do voo da águia, nem a adrenalina da corrida. É aqui, nesta caminhada constante, que muitos de nós desanimamos. A fadiga, yap em hebraico, que significa ficar exausto, desfalecer, muitas vezes não vem das grandes crises, mas do desgaste lento e contínuo da rotina. É a sensação de que nada muda, de que estamos apenas andando em círculos no deserto. É aqui que a promessa se torna profundamente pessoal e prática. Esperar no Senhor nos dá força não apenas para os momentos épicos, mas também para a fidelidade no mundano. É a capacidade de encontrar propósito e significado na rotina. É a força para ser gentil quando se está irritado, para ter paciência quando se está pressionado, para manter a integridade quando ninguém está olhando. É a perseverança para continuar orando por aquele filho rebelde ano após ano. É a constância para manter os seus devocionais mesmo quando não sente nada. Esta é, talvez, a demonstração mais poderosa da força renovada de Deus. A capacidade de não desfalecer na longa obediência na mesma direção. Muitos conseguem correr por um tempo, movidos pela emoção inicial, mas poucos conseguem caminhar por uma vida inteira. A promessa de Deus é que, se a nossa esperança estiver nele, teremos o vigor espiritual para não apenas começar bem, mas para terminar bem. Ele nos sustentará em cada passo da jornada, transformando a monotonia em um altar de adoração e a rotina em um testemunho de sua fidelidade sustentadora. A verdadeira vitória não está apenas em voar e correr, mas em continuar caminhando, passo a passo, até o dia em que cruzaremos a linha de chegada final e ouviremos: "Bem está, servo bom e fiel." É crucial entender que essa tríade de imagens, voar, correr e caminhar, não representa necessariamente uma hierarquia de espiritualidade, mas sim diferentes estações e demandas da vida de fé, todas supridas pela mesma fonte divina. Existe uma sabedoria profunda na ordem em que Isaías as apresenta. Ele começa com o espetacular: subir com asas como águias, para nos encher de esperança e nos mostrar o potencial ilimitado que temos em Deus. É a visão do nosso destino, da nossa capacidade de transcender as circunstâncias. Depois, ele nos traz para a realidade do esforço sustentado: correrão e não se cansarão, reconhecendo que a vida exige de nós empenho e resistência. E por fim, ele aterra na realidade cotidiana: caminharão e não se fatigarão, garantindo-nos a graça para a perseverança no dia a dia. Há momentos em que Deus nos chama a voar, a experimentar revelações profundas, a ter vitórias milagrosas que nos elevam acima do natural. São os picos da montanha da experiência cristã. Há outros momentos em que somos chamados a correr, a nos engajarmos em projetos e batalhas que demandam toda a nossa energia e foco. São os vales de serviço intenso. E a maior parte do tempo somos chamados a simplesmente caminhar, a sermos fiéis na planície da vida comum. O perigo é desejarmos estar sempre voando e desprezarmos os tempos de caminhada, ou nos orgulharmos de nossa capacidade de correr e nos esquecermos que a força vem de Deus. A beleza da promessa é que o mesmo Deus que te dá asas para voar acima da tempestade é o que fortalece as tuas pernas para a maratona e firma os teus pés para a longa caminhada diária. Aquele que espera no Senhor não precisa temer nenhuma dessas estações. Ele pode abraçar o voo com gratidão, a corrida com coragem e a caminhada com constância, sabendo que em cada uma delas a força de Deus será perfeitamente adequada para a necessidade do momento. A renovação prometida não é um evento único, mas um processo contínuo de troca, que nos capacita para todas as topografias da jornada espiritual.
Então, como podemos, na prática, cultivar essa postura de esperar no Senhor, para que essa renovação de forças se torne uma realidade em nossa vida exausta? Não é um processo mágico, mas uma disciplina espiritual intencional. Primeiramente, começa com um ato de rendição. É chegar diante de Deus em oração e honestamente admitir: Senhor, eu não aguento mais. Minhas forças se esgotaram. Eu desisto de tentar resolver isso sozinho. Eu entrego a Ti o meu cansaço, a minha ansiedade, o meu futuro. Essa confissão de fraqueza é o primeiro passo para experimentar a força dele. Em segundo lugar, esperar envolve imergir na palavra de Deus. É na Escritura que conhecemos o caráter daquele em quem esperamos. Quando lemos sobre a fidelidade de Deus a Abraão, a José, a Davi, a Paulo, nossa fé é fortalecida. As promessas de Deus se tornam a corda a qual entrelaçamos a nossa alma. Desligue o barulho do mundo, as notícias que geram ansiedade, as redes sociais que promovem comparação, e sintonize a sua mente e coração na frequência da verdade eterna de Deus. Terceiro, a espera é nutrida pela adoração. A adoração tira o foco de nós e dos nossos problemas e o coloca na grandeza e na majestade de Deus. Quando cantamos louvores, mesmo com o coração pesado, estamos declarando profeticamente que Deus é maior que a nossa crise. A adoração realinha a nossa perspectiva, nos ajuda a subir com asas como águias e a ver as coisas do ponto de vista do céu. Quarto, a espera é praticada em comunidade. Não fomos feitos para esperar sozinhos. Compartilhar nossas lutas com irmãos maduros na fé, orar uns pelos outros, receber encorajamento, tudo isso nos ajuda a manter a nossa esperança firme. Quando um está prestes a desfalecer, o outro pode levantá-lo. A corda se torna mais forte quando vários fios estão entrelaçados. Por fim, esperar envolve obediência no presente. Mesmo sem ver o quadro completo, continuamos a fazer a última coisa que Deus nos mandou fazer. Continuamos a caminhar, um passo de cada vez, confiando que Ele está guiando o caminho. A renovação não vem enquanto estamos parados em desobediência, mas enquanto estamos em movimento de fé, mesmo que seja um movimento lento e vacilante. É fundamental desmistificar uma ideia perigosa, a de que esperar no Senhor significa que nunca mais sentiremos cansaço ou fraqueza. A promessa não é a erradicação da nossa humanidade, mas a infusão da divindade na nossa humanidade. Sentiremos o peso, a pressão, a dor. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu uma angústia mortal. O apóstolo Paulo falou de estar abatido, mas não destruído. A diferença não está na ausência da sensação de fraqueza, mas na nossa resposta a ela. A pessoa que não espera no Senhor, ao sentir o cansaço, entra em pânico, busca soluções desesperadas, culpa os outros ou a si mesma e, eventualmente, desmorona em amargura ou resignação. A pessoa que espera no Senhor, ao sentir o mesmo cansaço, reconhece-o como um sinal. Não um sinal de derrota, mas um sinal para se conectar à fonte. É como a luz de combustível piscando no painel do carro. Não é o fim da viagem. É um lembrete para parar no posto e reabastecer. O nosso cansaço se torna um catalisador para uma dependência mais profunda. A nossa fraqueza se torna o palco onde o poder de Deus pode ser exibido de forma mais gloriosa. Quando você se sentir no fim da sua corda, entenda que você chegou exatamente ao ponto onde a mão de Deus pode começar a tecer a corda dele na sua. A beleza do Evangelho é que Deus não exige que sejamos fortes para Ele nos usar. Ele nos encontra em nossa exaustão e nos oferece a sua força infinita. A promessa de Isaías 40, versículo 31, não é para super-heróis espirituais. É para gente de verdade, gente que se cansa, que chora, que duvida,
mas que, apesar de tudo, faz uma escolha deliberada de amarrar sua esperança, mesmo que seja por um fio, no Deus que nunca falha. E esse fio de fé é suficiente para que ele comece a operar a sua obra de renovação e troca de forças em nós. Portanto, não despreze o seu cansaço. Veja-o como um convite divino para experimentar a realidade desta promessa como nunca antes. Vamos aprofundar um pouco mais na natureza dessa força que recebemos. Não é uma força bruta, impaciente ou agressiva. A força que vem de Deus é imbuída do seu próprio caráter. É uma força mansa, como a de Jesus, que, sendo Deus, não usurpou sua igualdade, mas se esvaziou. É uma força paciente, capaz de suportar as demoras e os processos de Deus, sem entrar em desespero. É uma força resiliente, que pode ser derrubada, mas se levanta novamente, pois sua esperança não está na ausência de quedas, mas na mão que a levanta. É uma força cheia de amor, que nos capacita a servir, a perdoar e a abençoar mesmo quando estamos feridos. É uma força cheia de sabedoria, que nos dá discernimento para saber quando voar, quando correr e quando caminhar. Muitas vezes pedimos a Deus que remova o fardo, quando Ele quer, na verdade, fortalecer os nossos ombros para carregá-lo com graça. Pedimos que Ele acalme a tempestade, quando Ele quer nos ensinar a descansar nele, no meio dela. A força renovada de Deus não nos isenta das realidades da vida, mas nos capacita a navegar por elas de uma maneira que glorifica a Ele e nos transforma. Pense em José no Egito. Ele passou 13 anos como escravo e prisioneiro, uma longa e árdua caminhada e corrida. Mas ele esperou no Senhor. A força que ele recebeu não foi apenas para suportar, mas para prosperar na adversidade, para manter sua integridade, para perdoar seus irmãos. A força que ele recebeu o capacitou a administrar uma nação e a salvar sua família. Essa é a qualidade da força que Deus nos dá. Ela não é apenas para nossa sobrevivência, mas para o cumprimento do nosso propósito divino. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que a força que Deus promete não é apenas um analgésico para a sua dor, mas um equipamento divino para a sua missão. Ele está te fortalecendo, não apenas para você se sentir melhor, mas para que você possa ser um instrumento de sua graça e poder no mundo. Um dos maiores ladrões da nossa força e inimigos da nossa espera é a comparação. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia constantemente com imagens de sucesso, felicidade e força alheia. Abrimos nossas redes sociais e vemos alguém voando como águia em uma viagem espetacular, enquanto nós estamos na rotina exaustiva da caminhada. Vemos outro correndo e alcançando grandes marcos profissionais, enquanto nós nos sentimos estagnados. Essa comparação inevitavelmente nos leva a questionar o agir de Deus em nossa própria vida. Começamos a pensar: por que Deus está abençoando ele e não a mim? O que estou fazendo de errado? Essa mentalidade é tóxica e drena a nossa energia espiritual. Ela nos faz focar na jornada do outro em vez de nos concentrarmos na nossa. A promessa de Isaías é individual e coletiva, mas sua aplicação é profundamente pessoal. Deus tem um plano único para você, com suas próprias estações de voo, corrida e caminhada. O seu processo não é o do seu vizinho. A sua caminhada no deserto pode ser o preparo para um voo mais alto do que você pode imaginar. A sua corrida intensa pode estar forjando um caráter que será fundamental para uma futura posição de liderança. Esperar no Senhor implica confiar no timing dele e no caminho que ele traçou especificamente para você. Requer que celebremos com aqueles que estão voando enquanto nós caminhamos e que tenhamos compaixão por aqueles que estão caminhando enquanto nós corremos. Requer que fixemos nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e corramos com perseverança a nossa carreira. Quando você sentir a tentação de se comparar,
faça uma pausa. Lembre-se desta promessa. A sua força não virá de tentar imitar a jornada de outra pessoa, mas de se render ao plano único de Deus para a sua vida, confiando que Ele sabe exatamente do que você precisa e quando você precisa. A verdadeira força está na aceitação do seu processo divino, não na imitação do processo alheio. O contexto mais amplo do capítulo 40 de Isaías nos dá ainda mais segurança para crer nesta promessa. O capítulo começa com consolo, descreve a transitoriedade do homem, toda a carne é erva, e a eternidade da palavra de Deus, e então explode em uma das mais belas descrições da soberania e grandeza do Criador. O profeta nos lembra que é este Deus que segura as nações como um pingo num balde e as ilhas como pó fino, que faz a promessa de renovar nossas forças. A promessa não é feita por um ser limitado ou distante. Ela é a palavra de honra do arquiteto do universo. É por isso que, logo antes do versículo 31, Isaías confronta a dúvida do povo. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Esta é a pergunta que a nossa alma cansada faz. E a resposta de Deus é um lembrete de quem Ele é. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele está dizendo: como você pode pensar que eu, que sustento o cosmos, não consigo ver o seu pequeno caminho? Como você pode achar que eu, que nunca me canso, não tenho força de sobra para te dar? A promessa de renovação de forças não está suspensa no vácuo. Ela está ancorada na própria natureza e no poder ilimitado de Deus. Portanto, quando a dúvida tentar sussurrar em seu ouvido que sua situação é impossível, que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você, contra-ataque com a verdade de quem Deus é, medite na sua grandeza, lembre-se de sua soberania. A fé para esperar e receber a força renovada não nasce de um otimismo cego, mas de uma visão clara e bíblica da majestade, do poder e do amor infalível do nosso Deus. É porque Ele é tão grande que a sua promessa para nós é tão segura. A jornada da espera é, em última análise, uma jornada de transformação. Deus está muito mais interessado no que nos tornamos durante a espera do que em simplesmente nos entregar o que estamos esperando. A espera é a estufa de Deus para o crescimento do fruto do Espírito. É no solo da espera que a paciência germina. É na incerteza da espera que a fé se aprofunda. É na dor da espera que a bondade e a mansidão são forjadas. É na dependência da espera que o autocontrole é desenvolvido. Se Deus nos desse tudo instantaneamente, permaneceríamos imaturos, mimados e fracos. Seríamos como uma árvore sem raízes profundas, que cai ao primeiro vento forte. O processo de esperar, de entrelaçar nossa fraqueza com a força de Deus, de aprender a voar, correr e caminhar pela fé, é o que nos molda à imagem de Cristo. Cada dia que você escolhe confiar em vez de entrar em pânico, cada momento em que você entrega sua ansiedade a Ele em oração, cada vez que você obedece sem entender, você está se tornando mais parecido com Jesus. A renovação de forças não é apenas um benefício para nós, é um testemunho para o mundo. Quando as pessoas ao seu redor, que conhecem suas lutas e seu cansaço, veem você continuar com uma paz que não faz sentido, com uma alegria que desafia as circunstâncias, com uma força que claramente não é sua, elas são forçadas a perguntar: qual é o seu segredo? E então você tem a oportunidade de apontar para a fonte. Você pode dizer: não sou eu, é a força de Cristo em mim. É porque eu espero no Senhor que minhas forças são renovadas. O seu cansaço, quando entregue a Deus, se torna um púlpito. A sua fraqueza se torna uma vitrine do poder dele.
A sua espera se torna a maior pregação que você poderia fazer. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao coração desta exortação. A palavra de Isaías 40, versículo 31, não é uma relíquia histórica. É um convite vivo e pulsante para você hoje. Onde você está se sentindo exausto? É na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua luta contra um pecado, na sua solidão? Deus vê. Ele conhece a sua fadiga. E Ele estende a mão para você agora com esta promessa. A escolha é sua. Você pode continuar tentando voar com suas próprias asas cansadas, correndo com suas pernas vacilantes, caminhando em direção ao desfalecimento. Ou você pode fazer a troca. Você pode entregar a Ele a sua exaustão e receber em troca a sua força inesgotável. Você pode se render ao vento do Espírito e aprender a voar. Você pode se conectar à fonte de energia divina e aprender a correr sem se cansar. Você pode segurar a mão do Pai e aprender a caminhar sem desfalecer. Esta promessa é uma porta. A chave para abri-la é a sua decisão de esperar no Senhor. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, confiante, expectante, entrelaçando cada fibra do seu ser no caráter e nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Agora, eu quero te convidar a entrar por essa porta. Vamos juntos, em oração, apresentar nosso cansaço a Ele e clamar por essa renovação. Não saia, este pode ser o momento mais importante do seu dia, da sua semana, talvez da sua vida. Vamos orar. Pai eterno, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti neste momento, não com base em nossa própria força ou mérito, pois reconhecemos que ambos se esgotaram. Viemos a Ti porque a Tua palavra nos convidou. Viemos a Ti porque o Teu Espírito nos atraiu. Viemos a Ti como o povo de Israel no exílio, sentindo-nos cansados, sobrecarregados e, por vezes, esquecidos no meio da nossa Babilônia pessoal. Ó Senhor, Tu que medes o universo com a palma da Tua mão e conheces cada estrela pelo nome, Tu vês o nosso coração agora. Tu vês a profundidade da nossa exaustão. Tu conheces as batalhas silenciosas que travamos, as lágrimas que derramamos no escuro, o peso que carregamos em nossos ombros e que tentamos esconder com um sorriso. Confessamos, Pai, a nossa autossuficiência. Confessamos as inúmeras vezes em que tentamos resolver tudo com a força do nosso braço, que confiamos em nossa própria inteligência, em nossos próprios recursos, em nossas próprias estratégias. Perdoa-nos, Senhor, por colocarmos nossa esperança em coisas passageiras, em pessoas falíveis, em circunstâncias mutáveis. Perdoa-nos pela nossa impaciência, pela nossa ansiedade, pela nossa tendência de correr freneticamente em vez de esperar confiantemente em Ti. Nós nos arrependemos de todas as vezes que duvidamos do Teu cuidado, que pensamos que o nosso caminho estava encoberto aos Teus olhos. Hoje, Senhor, nós fazemos uma escolha consciente. Nós escolhemos crer na Tua palavra. Nós escolhemos crer na promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, e com base nesta promessa, nós clamamos a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ensina-nos a esperar em Ti. Ensina-nos o que significa cavar. Liberta-nos da espera ansiosa do mundo e mergulha-nos na espera ativa e confiante do Teu reino. Que possamos aprender a entrelaçar a nossa fragilidade com a Tua onipotência, a nossa incerteza com a Tua soberania, o nosso cansaço com o Teu descanso. Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, abre os nossos olhos espirituais para discernir o Teu mover, assim como a águia discerne as correntes de vento. Nós entregamos a Ti agora toda a exaustão. Eu peço pela pessoa que está assistindo a este vídeo que se sente no fundo do poço. A exaustão física de uma doença crônica, de dores que não cessam, de tratamentos que debilitam. Senhor, segundo a Tua promessa,
renova as forças dela. Toca em seu corpo e troca a sua fraqueza pela tua força que cura e vivifica. Eu oro pela exaustão emocional. Aquele que está de luto, com o coração partido. Aquele que enfrenta a traição, a rejeição, a solidão profunda. Aquele que luta contra a depressão e a ansiedade, que sente um nó na garganta e um peso no peito. Pai, renova as forças da alma, derrama o teu bálsamo de Gileade, troca a sua angústia pela tua paz, que excede todo o entendimento. Eu clamo pela renovação das forças mentais, para o estudante esgotado, para o profissional sob pressão, para aquele cuja mente está cansada de lutar contra pensamentos negativos, contra preocupações incessantes. Senhor, renova a mente. Traz clareza, foco e a mente de Cristo, que descansa na providência do Pai. E eu oro, acima de tudo, pela renovação das forças espirituais. Para aquele que se sente seco, distante de Ti, cuja oração parece não passar do teto, cuja fé está vacilante. Ó Senhor, que não se cansa nem se fatiga, sopra o Teu fôlego de vida sobre este osso seco, renova o seu vigor espiritual, reacende a chama do primeiro amor, troca a sua fadiga espiritual por uma paixão renovada por Ti e pela Tua palavra. Nós clamamos pela promessa da águia, Senhor, para cada pessoa que se sente presa no chão, oprimida pelas circunstâncias. Nós pedimos, dá-nos asas, ajuda-nos a subir acima da crise financeira, acima da tempestade no casamento, acima do diagnóstico médico assustador, acima da confusão e do medo. Concede-nos a Tua perspectiva, a visão do alto, para que possamos ver nossos problemas do tamanho que eles realmente são diante da Tua imensidão. Que o vento do Teu Espírito nos eleve a lugares de segurança e clareza em Ti. Nós também clamamos pela promessa do corredor, Pai. Para as estações de longa e intensa batalha, para os desafios que exigem resistência e perseverança, nós pedimos, dá-nos fôlego, capacita-nos a correr a carreira que nos propuseste sem desfalecer. Que possamos lutar o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, não porque somos fortes, mas porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sustenta-nos em pleno movimento, reabastecendo-nos continuamente com o Teu poder. E, Pai amado, nós clamamos pela promessa do caminhante, para a rotina do dia a dia, para a fidelidade no pouco, para a longa jornada da obediência. Nós pedimos, firma os nossos passos. Não nos deixes fatigar na monotonia. Ajuda-nos a encontrar alegria e propósito na caminhada diária. Que cada passo seja um ato de adoração. Cada tarefa comum, uma oportunidade de Te glorificar. Dá-nos a força da constância, da perseverança, para que não desistamos no meio do caminho, mas prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós declaramos, pela fé, que hoje é um dia de troca. Nós Te damos o nosso cansaço e recebemos a Tua força. Nós Te damos a nossa fraqueza e recebemos o Teu poder. Nós Te damos a nossa ansiedade e recebemos a Tua paz. Nós Te damos o nosso desespero e recebemos a Tua esperança. Nós nos apropriamos desta promessa não como uma possibilidade, mas como uma realidade em Cristo Jesus. Que a partir de hoje possamos viver não mais a partir da nossa energia limitada, mas a partir do suprimento ilimitado do Deus que renova, que levanta, que sustenta e que nos faz mais do que vencedores. Nós Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. E selamos esta oração e esta declaração no nome poderoso e redentor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, respire fundo. Receba essa palavra e essa oração no seu espírito. O poder de Deus está disponível para você agora mesmo. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não guarda só para você. Deixa o like,
se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo muda o dia ou até a vida de alguém. Faça parte disso e, por favor, use os comentários abaixo. Eu quero muito saber. Em que área da sua vida você mais precisa que Deus renove as suas forças? Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, orando uns pelos outros. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e sempre. Permaneça na paz.